Vamos, vamos dar início à audiência pública para discussões do projeto de lei do exercício municipal número 043/2017, que estima a receita fixa e despesa do município de Pradópolis para o exercício de 2018 e uma atual providência. Agradeço a presença dos vereadores e convidados para fazer parte da extensão da mesa, os senhores Nelson e Alex. E agradeço a presença das senhoras aqui do Asilo de Guariba. Muito obrigado pela presença. O senhor primeiro secretário Edson vai dar continuidade na palavra. Lei. Artigo 1º. O orçamento fiscal do município de Pradópolis, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2018, estima a receita e fixa a despesa em R$ 62.696.600, discriminados pelos anexos integrantes desta lei, conforme anexo 1. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, transferências, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a: inciso 1. Abrir créditos suplementares no limite de até 5% do total da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei 4320/64 e inciso 2 do artigo 42 da Lei Municipal número 1518, de 5 de julho de 2017. Parágrafo 1º. A autorização contida no inciso 1 deste artigo é extensiva ao Poder Legislativo, no mesmo limite, com recursos a serem obtidos através da anulação total ou parcial de suas próprias dotações. Parágrafo 2º. Não onerarão o limite previsto no inciso 1 do presente artigo as suplementações efetuadas pelo Poder Executivo. A. Para execução de programas, obras, objetos, com recursos financeiros específicos oriundos de transferências voluntárias, inclusive sua contrapartida e financiamentos junto ao governo federal e governo estadual. B. Para cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado, inclusive aqueles consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente, bem como quaisquer tipos de amortizações das dívidas flutuantes e fundadas no município. C. De recursos oriundos na anulação de dotações consignados no mesmo órgão ou função. D. Oriundos de doações e convênios. E. Para realização de despesas com vencimento e obrigações patronais do município. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar financiamento junto ao governo federal e estadual por intermédio de seus órgãos para a execução de programas da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO/2018. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, independentemente das realizações de novas audiências públicas, a lei orçamentária anual, caso sejam detectadas distorções ou necessidades de eventuais ajustes. Artigo 6º. A presente proposta orçamentária discrimina a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menos nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicações, os elementos de despesa e as fontes de recursos. Parágrafo único. A presente proposta orçamentária prevê a utilização de subelementos distintos para abrigar os gastos
propaganda e publicidade oficial, sendo um para abrigar as despesas relativas a publicações de atos oficiais e outros para os gastos de propaganda e publicidade institucional. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, revogados as disposições em contrário. Silvio Martins, prefeito municipal. Convido o senhor Nelson para pronunciar a respeito do projeto. Boa tarde a todos. Esse projeto é lei orçamentária para o ano de 2018. Dentro despesas com o executivo, tem o legislativo, todos os departamentos, como administração, tem da administração departamento pessoal, departamento de finanças, água e esgotos, secretaria de educação, saúde, iluminação pública, contemplando todas as despesas, inclusive subvenções sociais que estão presentes. Até agradeço a presença das senhoras de Guariba, e inclusive subvenções sociais, que no valor global previsto é R$250 mil. A lei de subvenção 2017 foi atualizada, é muito mais rigorosa. Inclusive, depois o Alex Noranta fez um pequeno curso sobre essa área, que é muito mais rigorosa, tem muito mais controle. Então, o projeto de lei ele foi elaborado visando e analisando os últimos 3 anos, a média dos últimos 3 anos, analisando as receita e despesa, pensando na receita tributária, própria receita corrente, repasses do governo, e buscou, em reuniões, principalmente com a Secretaria de Educação, Saúde, Esporte e Lazer, Departamento de Obras, tentou equacionar o melhor número dentro da nossa realidade, que infelizmente não houve um grande acréscimo, em torno de 5% a 4% em comparação a 2017. Eu gostaria de passar para o contador Alex explicar sobre subvenções, aproveitando a presença das senhoras de Guariba, só para ele fazer um breve comentário. Por favor, pode ser, presidente? Tranquilo. Com licença. Boa tarde. A questão das subvenções. Para esse ano, tá, nós já elaboramos uma normatização referente à Lei 13.019, de 2014, certo? O primeiro passo, o que a gente está pedindo e o que deve ser observado, inclusive vai haver uma reunião com todos que já recebiam subvenções a esse respeito, é que seja observada a lei. O pessoal que tem interesse em receber, observe a lei, por quê? Essa lei trouxe algumas mudanças, essas mudanças ficaram no período de adaptação em 2016, sofreram o período de adaptação ano passado, e esse ano elas têm que ser implementadas, tá? Então, a gente não tem como fugir. Inclusive, isso vai vai impactar em tudo como era feito antes. Porque antigamente você não precisava ter uma conta específica e tinha várias outras coisas que não eram necessárias. Agora é obrigatório, com o advento dessa lei. Então a gente precisa, primeiro passo, quem tem o interesse, a entidade que tem o interesse, ela deve observar essa lei. Por quê? Nós precisamos que essas situações sejam implementadas anteriormente, tenha o plano de como esse recurso vai ser aplicado, certo? Esse plano ele vai ser elaborado com a administração em conjunto com a entidade, essa é a forma correta, certo? E ele não pode haver desvio do plano, tem que ser executado da forma que foi planejada. Então esse planejamento é a parte principal, certo? Se ele for mal feito, a gente não tem como depois prestar conta disso, esse recurso vai ficar travado, vai dar problema, certo? E pode inclusive acarretar em ato de improbidade administrativa, tanto para o gestor executivo, quanto para a pessoa que está recebendo o recurso e empregando ele mal. Nós vamos precisar de todas as certidões,
que a instituição esteja regular, tá? Isso é requisito mínimo, também já está tudo previsto na lei e no decreto municipal que regulamenta. Então, o primeiro passo é a observância dessa lei, a pessoa observar, analisar, certo? Para ver se tem condições de atender. Um detalhe importante, precisa de ter conta única e exclusiva para esse fim, para a utilização desse recurso. A prestação de contas, ela ficou mais complexa. Então, a gente precisa que todo mundo que tenha interesse, realmente a administração tem interesse em manter, tá, todas as subvenções. Não é de nosso interesse tirar, pelo contrário, isso tem sido muito bom para a administração. Agora, a gente não pode fazer fora do que a lei prevê. Então, a nossa recomendação é que seja observado rigorosamente para que a gente não tenha problema e para que esse recurso não seja travado posteriormente, tá? Inclusive, são as senhoras, né? Que, se quiserem, a gente tira uma cópia da lei, caso ainda não tenha, para vocês analisarem. E aí a gente vê com mais calma, porque são vários critérios que tem que ser atendido. E isso não é imposição nossa, isso é nacional, é para todo o país e a gente vai seguir. Deixando bem claro a lei orçamentária, eu vou finalizar aqui. Rapidinho. A lei orçamentária é uma peça de planejamento que estima a receita e fixa a despesa para o ano seguinte. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na lei. Nesta lei está contido um planejamento de gastos que define as obras e os serviços que são prioritários para o município, levando em conta os recursos disponíveis. Para o exercício 2018, a estimativa é de R$ 62.696.600. Tem alguma mais pronunciamento, senhor Nelson? Eu quero deixar aberto o microfone. Se alguém da plateia quiser se manifestar a respeito do projeto, estamos esperando. Nada mais havendo, e tratar, declaro encerrados os trabalhos da presença audiência pública. E para os efeitos legais, será liberado a ata que seguirá assinada por todos os membros da mesa. Muito obrigado a todos.